Olá, tudo bem? Fala, Senhor, pela Bíblia Deus fala. Vamos aqui nessa série especial, o Dia do Senhor, Joel e o Dia do Senhor. Está você gostando de saber que aquele dia vai ser terrível? Não. A pergunta deveria... Está você apreciando demais que aquele dia será o grande dia onde você vai se deleitar? Tenha perspectiva positiva da volta de Jesus. Olha, nós vimos aqui a descrição mais ou menos de Joel de quão terrível será o grande dia do Senhor. Ontem nós vimos a pergunta: quem vai poder suster-se ou suportar? Agora, então, eu lhe convido nesta nosso terceiro dia, preparando para a volta de Jesus. O que fazer, como viver, para que naquele dia seja um grande deleite. Joel, capítulo 2 e o versículo 12. Após ele fazer a pergunta no versículo 11, ele vem no versículo 12 e ele dá a cartilha. Ele apresenta como devemos agora estar hoje, viver hoje. Eu quero fazer um apelo para você, meu irmão. Como é que está a sua vida, hein? Reflita. Vamos lá para o texto. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, hoje, aqui, nesse momento, diz o Senhor. O que Deus fala para você e para mim? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Você sabe, você já ouviu essa expressão: um pé no mundo, um pé na igreja. Um pouco do mundo, um pouco da igreja. Lamentavelmente, isto leva ao espírito laodiceano, a mistura com o coração no mundo e o coração em Deus. Olha, aí não dá certo. Aí vai ficar meio ofuscado, porque não vai ser totalmente escuro e nem totalmente claro, nem totalmente frio e nem totalmente quente. Será morno. E aí a Bíblia diz em Apocalipse que Deus está a ponto de vomitar estes. Por favor, me entenda bem. Eu espero que você tenha clareza de que Deus é o seguinte: é seriedade. Não é uma vida cristã mais ou menos. Conversão é mudança. É a conversão da água para o vinho. Você já viu essa expressão? É a conversão da luz para as trevas, das trevas para a luz, no caso aqui. Dá para entender aqui o recado de Deus? E ele também vem agora e ele diz o seguinte: a forma, o que devemos fazer para que nós possamos viver esta conversão. Com jejum, com choro, com pranto, com orações, com estudo da palavra. No verso 13 ele diz: rasgai o vosso coração, é humilhação diante de Deus, é permitir o Espírito Santo para arrancar, tirar a afeição para as coisas desta vida, para o pecado, para o desejo. O Espírito Santo arranca o nosso coração carnal, o apego à vida, para que nós possamos gostar das coisas de Deus. E o interessante é que no verso 14 ele diz que se formos para essa direção, olha o que ele vai nos dar. Quem sabe se não se voltará o Senhor e se arrependerá e deixará após si uma bênção? Claro, Deus é justo, Deus é muito fiel, Deus honra os que o honram. Olha, entenda bem, e ele repete aqui, apresentando a necessidade de um chamado para uma assembleia, para uma verdadeira conversão. Está no versículo 16: congregai o povo, santificai a congregação. O que é santificar para você, irmão? Não é a sua igreja viver um mundanismo. Vamos parar com isso. Isso não vai consagrar e santificar ninguém. Propostas emergentes, progressista, contextualizar a igreja. Ontem eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Para com isso. Isso vai trazer o mundo para a igreja, mas não vai levar a igreja ao mundo. Eu quero lhe convidar a consagrar totalmente a sua vida. É hora de uma reforma.
para que nós possamos externar o verdadeiro reavivamento. Santificar a igreja é reavivar e reformar a igreja. O mundo não reaviva a igreja. Pode ter euforia, pode ter aparentes alegrias. Santificar é se aproximar de Deus, é tirar o coração do mundo e colocar o coração em Deus. Este é o perfil daquele que vai suportar a volta de Jesus. E eu lhe convido por mais 1 minutinho e meio aqui para Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3 e o versículo 11. Pedro vem agora e ele é claro, ele rasga aqui, claro mesmo, ele diz o seguinte: visto que todas essas coisas vão de ser assim, vai ser a destruição terrível, como deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Isso aqui não é salvação pelas obras, não. Você viu muito bem, nós estudamos em Tiago, fé sem obras é um caos. Fé sem obediência total, não assim diz o Senhor, não leva a lugar nenhum. Então agora Pedro vem e diz: deveis ser tais como os que vivem santo, separado do mundo, dos prazeres, dos encantos e procedimento e piedade, vida religiosa. E ele segue dizendo: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão incendiados, se derreterão. Verso 13 ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos. Você espera a volta de Jesus? Pelo amor de Deus, aceita o meu apelo. Aceita o apelo do Espírito Santo através da palavra. Converta-se. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Ele precisa ser moldado, convertido inteiramente ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.